Olá, pessoal, uma boa tarde, sejam todos bem-vindos. Este é o terceiro episódio da série SBPJor em Redes, coordenado dessa vez pela Rede Telejor, a rede de pesquisadores em telejornalismo, e que a nossa conversa de hoje é sobre coberturas em telejornalismo. E temos o prazer enorme de receber o nosso convidado de hoje, que é o Carlos Nascimento, um jornalista com uma grande experiência para dividir conosco hoje, não só sobre cobertura televisiva, mas também sobre outras coisas, porque ele já trabalhou em rádio, já trabalhou em jornal impresso e tem uma grande expertise aí em fazer coberturas em telejornalismo, já passou por diferentes emissoras, mas isso a gente vai conversando ao longo do tempo. Antes de conversar com o Carlos Nascimento, eu vou apresentar aqui a nossa equipe da Rede Telejor. Nós estamos a professora Ilusca Coutinho, da Federal de Juiz de Fora. Nós estamos com a professora Ariane Pereira, que é da Unicentro, do Paraná. Nós estamos com a professora Cristiane Finger, da PUC do Rio Grande do Sul, e nós estamos com a professora Edna Mello, que é da Universidade Estadual de São Paulo, Unifesp, né? E também aqui comigo, a Carla Emerim, que sou da Universidade Federal de Santa Catarina. Nós somos a Rede Telejor, ou seja, representamos um enorme grupo de pesquisadores que estamos ligados não só à SBPJor, como também ao GP de Telejornalismo da Intercom. Estamos hoje, como eu já disse no início, recebendo o Carlos Nascimento. A princípio, a gente quer te dizer boa tarde, Nascimento, bem-vindo à nossa live para falar de uma coisa que você tem muita experiência. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu queria deixar claro, desde o começo, que eu estou afastado da redação desde o dia 20 de março, portanto, quase 5 meses que estou vivendo aqui na zona rural com minha mulher e meu filho, no município de Torrinha, interior do estado de São Paulo. Eu peço desculpas aí porque não estou assim tão up-to-date como deveria, como jornalista, porque uma coisa é você estar vivendo a redação, outra coisa é estar distante como eu. Embora eu procure me esforçar todo dia aqui para me atualizar, tanto pela televisão, mas assim, quando passa o telejornal ali na cozinha, eu paro um pouquinho para ver alguma coisa, não é que eu fico lá insistindo, não. E também acompanho pelos sites, né? Ou seja, espero que eu estou mais ou menos por dentro, não acho que não estou por fora, mas não estou dentro da redação, né? Ultimamente a única notícia que me interessa, para falar a verdade, é o preço da arroba do boi, da saca do café e o quilo do porco. Essa é a minha grande dedicação no momento, né? Tá bom? Estou à disposição aqui. Que legal, olha só, nós estamos muito interessados nessa sua trajetória. Eu queria que você falasse um pouquinho, antes de se formar na Casper Libero, você já atuava no jornalismo, você tem a experiência no rádio, no jornal impresso, e nos jornais impressos você também foi colunista. Então, eu queria que você, antes da gente falar sobre a sua trajetória na TV, a gente gostaria de te ouvir falar um pouquinho sobre esse percurso aí de formação como jornalista. Bem, na verdade, eu comecei numa emissora de rádio pequena, que pode ser ouvida daqui onde eu estou até hoje, porque antes ela era mais forte, mas é uma rádio AM, né, como todas aí do interior, que estão, nesse momento, sendo substituídas. A nossa continua no ar aqui, chama-se Rádio Cultura de Dois Córregos, que é a minha cidade, fica também aqui na região, como eu disse, a 30 quilômetros de Torrinha, região do Jaú. Eu comecei ali em 1968, na eleição municipal, eu tinha 13 anos, a idade do meu filho, que está aqui do meu lado. Como ele está de bermuda, mas eu estava de calça curta, que naquele tempo ainda existia isso. Então, comecei como sonoplasta, depois ali naquela rádio também eu passei a ser locutor,
como sempre, porque o outro faltou. Então, eu fui na locução, ainda muito menino, em 1970, já tinha um programete jornalístico na emissora, eu tinha 15 anos, imagina. Trabalhei lá até os 18, comecei a fazer narração de futebol. Também na minha cidade, eu escrevi no jornal O Democrático, que vai fazer 100 anos no ano que vem. E fui gerente da gráfica que imprime o jornal e também editor de mim mesmo, né, no Democrático, que só tinha eu lá e mais alguns convidados para fazer as colunas, né? Então, quando eu fui para São Paulo, na verdade, eu já levava essa experiência de 5 anos de trabalho em rádio e jornal aqui no interior. Eu nem imaginava que um dia trabalharia na televisão. O horizonte naquela época era o rádio, no máximo, né? Então, fui para São Paulo, e entrei na faculdade no ano de 74, da faculdade Casper Libero, como você lembrou aí. Fui o quarto colocado da turma no exame, graças a uma grande amiga, a jornalista Frida Alzira Weiswald. Eu sentei ao lado dela e aproveitei todo o conhecimento que ela trazia e algum pouco que eu levava. E aí consegui, ela entrou em terceiro e eu entrei em quarto. É um verdadeiro milagre, mas até hoje agradeço a Frida pela ajuda que me deu. Aí depois eu fui trabalhar num jornal em São Paulo chamado Super News. Era um jornal gratuito que se entregava aos domingos nas casas, criado para combater o Shopping News, que foi, acho que, o mais importante jornal brasileiro gratuito de domingos, assim. Depois eu fui para a Rádio Nacional. Antes tive um período curto na Rádio ABC, em Santo André, como narrador de futebol, que era o que eu queria ser, na verdade. Eu fiz parte ali de uma equipe esportiva deles e cheguei a transmitir meio tempo de um jogo profissional, a única vez na vida. Que era o Pinheiro do Paraná contra o Saad, lá de São Caetano. O Pinheiro, depois, ele se juntou com mais um clube do Paraná e criou um terceiro, que eu não levo, Curitiba, não me lembro bem agora, mas é um clube que não existe mais. Dali fui para a Rádio Nacional, que já era das organizações Globo. Eu fiquei lá 3 anos e meio, fazendo o noticiário, que é o Globo no Ar, que está até hoje ainda no ar, né? Depois, dali, fui para a TV Globo, que era a vizinha, e trabalhei na Globo 10 anos como repórter. Depois eu saí, fui para a TV Cultura para fazer um jornal ancorado, que era o Jornal da Cultura. Na época estava aquele frisson do âncora, né, do comentário. Não, Nascimento, era nesse ponto que eu queria conversar com você, assim, porque até então você tinha essa trajetória de reportagens e tal, e nesse ano você decidiu que ia fazer uma guinada de carreira ou surgiu a oportunidade de você entrar nessa função como apresentador. E a gente tem essa função, apresentador é um modelo de apresentação e o âncora tem uma outra, né, participação, assim, dentro de um telejornal. Então, eu queria que você falasse, assim, você decidiu que queria ou a oportunidade surgiu? Bom, na verdade, a gente tem que lembrar que fica aí uma disputa, uma história de quem que foi o primeiro âncora, quem foi que fez o primeiro jornal. Na verdade, desde os primórdios da televisão já havia telejornais que nem se chamavam assim, eram programas, né, mas que jornalistas apresentavam ao vivo, com opinião, com comentários. Isso lá desde os anos 60 já havia, né? Mas naquele momento ali começou a haver uma atenção maior para essa história do âncora, porque o Walter Cronkite fixou essa tradição nos Estados Unidos, e isso acabou se espalhando pelo mundo, e aqui só se falava nisso também. Então, o Bom Dia São Paulo, na verdade, foi o primeiro telejornal com âncora, que era o Carlos Monforte. Ele era editor-chefe, apresentador, não fazia muitos comentários, como, aliás, os âncoras tradicionais não fazem, mas aqui no Brasil eles acham que âncora é quem faz comentário. Não é bem assim. Mas, enfim, então já havia essa premissa do Bom Dia, e eu, como era repórter, e a Globo me punha para fazer todas as coisas difíceis, coisas que outros não queriam fazer, eu ia lá fazer, só me metia em encrencas, confusões, tiroteios, essas coisas, que naquele tempo era raro, né? Hoje não precisa muito para você entrar no tiroteio, basta sair na rua, sendo jornalista ou não.
Essa, infelizmente, é a nossa realidade. Mas, naquela época, a Globo não aceitava de jeito nenhum que eu saísse da reportagem, né? E, na verdade, eu fiz uma substituição de férias no Bom Dia, e aí eu fui o editor-chefe, o âncora, digamos. Eles gostaram, mas não deixavam. Era uma história que não tinha fim. Aí um dia eu fui ao banco, que ficava do lado da Globo, e tinha lá um colega que tinha se mudado para a TV Cultura. E ele falou: escuta, você não quer ser o âncora lá do telejornal? Nós estamos querendo fazer um jornal da cultura novo, diferente, ancorado. Eu falei: quanto vocês pagam? Ele falou: mas quanto você ganha? Eu falei: eu não posso falar quanto eu ganho, você me fala quanto você me paga. Aí ele falou assim: eu acho que eu posso pagar uns 300 mil. Não me pergunte o que era isso, milhões, mil cruzeiros, porque naquele tempo, você sabe, né? Cada hora o dinheiro nosso tinha um valor e um tamanho, então eu não me lembro, mas eu sei que era 300. E eu falei: não, se você me pagar 350, eu vou, porque eu ganho 250. E foi assim que acertamos isso numa conversa. Aí eu saí, eu expliquei para a Globo que eu não ia mais ficar esperando lá, e fomos para a Cultura fazer o jornal. E depois deu certo, felizmente. No primeiro dia, destruíram o nosso jornal, dizendo que o âncora era um idiota, que não tinha futuro, que o jornal não ia dar certo, que onde se viu esse Carlos Nascimento, não sei o quê. Bom, um ano depois, a mesma imprensa que disse que não ia dar certo nos deu o prêmio APCA, né? Associação Paulista dos Críticos de Arte, de melhor telejornal. Então, depois eu fui para a TV Record, fazer também lá um jornal decorado na Record, e aí a Globo me chamou de volta, imagina, né? E teve um episódio, eu posso falar essas coisas? Vocês estão interessados? Pode e deve. Teve um lance muito interessante quando eu trabalhava na Cultura, que a então diretora de telejornais da Globo, Alice Maria, me chamou para almoçar no Rio de Janeiro. E nesse dia eu tive duas surpresas. Primeiro, porque eu nunca havia comido alcachofra. Então, veio uma alcachofra e eu não sabia o que fazer com aquilo, com aquelas folhinhas assim, sabe? Aí eu passei uma vergonha no restaurante. Mas, enfim, essa foi uma surpresa. A segunda, ela disse: olha, você vai ser convidado para ir para uma outra emissora e a Globo não quer que você vá. Eu falei: mas como que a Globo não quer que eu vou? Eu não trabalho mais na Globo. E quando eu trabalhava na Globo, vocês não queriam que eu fosse para lugar nenhum. Ela disse: não, mas eu não posso falar, você não vá, não aceite esse convite, e depois, no ano que vem, você pode voltar para a Globo. Né? Falei: meu Deus, mas que convite é esse? Não sei. O que era? Era o jornal, do Telejornal Brasil, do SBT. E o Boris depois estrearia com enorme sucesso e faria a carreira que ele fez na televisão. Né? Mas eu só fui descobrir porque realmente o SBT me convidou. Não para o lugar do Boris, não chegou a dizer o que eu ia fazer, mas era para ir para esse telejornal. Aí eu falei: mas a Globo falou que... Não, falei, a minha ex-diretora disse que não é para você que está por isso. Eu falei: não, eu estou na Cultura e vou ficar até o fim, porque eu prometi para a minha equipe, minha turma, que ia acabar. Então, depois fui para a Record, e aí a Globo então, me fez o convite outra vez para voltar, para fazer o São Paulo Já, que era um telejornal local de São Paulo, e foi quando eu voltei, então, como âncora, editor-chefe do jornal. Eu fiquei em São Paulo fazendo esse telejornal. Depois eu fui para o Rio de Janeiro fazer as substituições lá no Jornal Nacional. Fiquei muito tempo fazendo isso. Depois fui para Bandeirantes, para o SBT, e estou aqui até hoje. Você falou de jornal, eu participei, escrevi bastante tempo no jornal Diário Popular, depois virou Diário de São Paulo. Em 2003, 2004 e 2005, é importante dizer isso, que pouca gente sabe. Eu e minha mulher, que veio da editora Abril, ela trabalhou lá na Abril Press, a gente montou uma agência de notícias. Havia em São Paulo aqui uma agência chamada Agência Interior. E eu adoro o interior de São Paulo, tanto que eu estou aqui, né? Hoje está um calor terrível, a umidade do ar 28%, você imagina, parece que nós estamos no deserto. Mas eu adoro isso aqui. Então, essa agência interior fez sucesso na época, mas o dono era um jeito muito rico, e isso custava dinheiro. Aí ele, infelizmente, faleceu, e eu comprei o título e relancei em São Paulo como uma agência de informação econômica. Nós mantivemos durante 3 anos essa agência, chegamos a
fazer 100 notícias por dia, nossas, não era proibido usar copiar colar na redação. Todo mundo tinha que escrever a própria notícia. Foi muito bem, mas a internet Bons estava tempos, ainda... né, Nascimento? Bons Bons tempos? tempos esse. Bons tempos era, só que trabalhava demais, né? E aí eu comecei a ficar com medo de ser preso, porque nós não registrávamos os nossos empregados. Quer dizer, não era nem empregado, era todo mundo colaborador da agência, sabe? Aí um dia eu falei para minha mulher, falei, não, vamos parar com isso, que está muito gostoso, mas nós vamos parar na cadeia, já. E falar que o cara do nascimento transgride a lei, que não paga, pagava em dia, hein? Sabe que eu tenho desse tempo boas lembranças, que jornalistas que foram demitidos da Gazeta Mercantil, na época que acabou não, ela não pagava mais o salário, eles foram trabalhar conosco, e a gente nunca deixou de pagar. E uma delas, que hoje é uma editora de telejornal importante, um dia ela me falou, olha, comprei um apartamento na praia graças ao que eu recebi lá da agência inferior. Então, são histórias, né? Se eu contar, eu contei. Sim, Nascimento, eu queria voltar um pouco para essa sua experiência de TV e de experiência de cobertura em telejornalismo. Você participou de muitas, né? E aqui a gente tem uma memória, assim, de uma projeção maior nacional sua, com a cobertura em 85 da morte do Tancredo Neves, né, do presidente Tancredo Neves. A gente queria que você falasse um pouco como que foi os bastidores jornalísticos dessa cobertura, né, as dificuldades ou as coisas interessantes que você tinha ali naquele momento, e depois nós vamos conversar, né, nossas entrevistadoras aqui também, é uma mesa redonda, não é para a mediadora ficar falando o tempo todo, mas é que a gente tem um pouco de curiosidade aí desse teu momento. Sobre essa cobertura que foi onde a gente ficou, né, sabendo, conhecendo mais sobre o teu trabalho de uma perspectiva mais nacional. Bom, é verdade, vocês devem considerar, não a mim, mas ao momento que a televisão, o telejornalismo passou naquele episódio. Até então, era muito raro, mesmo na Globo, entrar um boletim ou alguma coisa fora do horário dos telejornais com alguma notícia. Só havia assim, por exemplo, no Carnaval. A Globo não transmitia em São Paulo. Eu lembro que nós entrávamos, era 1 minuto daquele Carnaval de São Paulo, ainda nem oficializado, e tinha um locutor que falava assim, programação normal e o melhor do Carnaval. Ou seja, a gente não tinha acesso o jornalismo não entrava durante o dia, assim, de fazer. Não, cara. Com a história do Tancredo, eu comecei a fazer umas entradas fora de hora, né, porque a situação exigia, e aquilo começou a dar muita audiência. Então, a Globo foi, na verdade, como se diz na linguagem dos jovens hoje, bombando a programação com aquelas entradas, e aquilo foi crescendo, crescendo, e virou um recorde de audiência. E, a partir de então, o telejornalismo furou um bloqueio. E entraram repórteres, você chamava repórter, um fato importante para qualquer hora do dia ou da noite, ou dentro dos telejornais ao vivo, passou a ser admissível, que até então não era, né? Mas aquela história começou, eu fui a Brasília para cobrir a posse do presidente, como vários outros repórteres da minha turma, e naquela noite já tinha uma missa, que o Tancredo ia na véspera da posse, e eu fui deitar muito cedo, porque falei, amanhã vou ter que trabalhar, umas 8 horas eu estava já no quarto, dormindo. Aí o cinegrafista entrou, bateu na porta, e eu escutei uma correria no corredor, falei, o que será? Ele falou, corre que o Tancredo está no hospital, está doente. Falei, não me amola, vocês tomaram cerveja demais no jantar, querendo... Não é verdade, rapaz, então você tem que ir lá, que estou te chamando. Aí era verdade, eu fui e começamos a fazer o plantão ali no Congresso, porque afinal, e no dia seguinte haveria a posse de um presidente que não podia tomar posse, né? Então, ficamos sem saber quem ia ser o presidente, porque, pela ordem das coisas, era o Ulisses Guimarães, que era o presidente da Câmara, e, segundo a Constituição, na ausência do presidente, é ele que assumiria. Só que, imagina, os militares iam deixar o Ulisses assumir a presidência, justo quem? E o Sarney era o vice? Era. Só que ele não era, porque não tinha tomado posse. Então, na verdade, era uma substituição antes da posse. Portanto, era de lei que fosse Ulisses.
E teve outro fato importante, também interessante. No fim da tarde daquele dia da véspera, eu olhei o plenário do Senado e só vi o Sarney, só tinha ele lá. Aí eu falei, meu Deus, olha o vice do Brasil, imagina na véspera da posse, aqui sozinho no Senado. Aí eu falei, fiz essa pergunta, falei, como o senhor se sente sendo vice-presidente eleito de um país onde o vice não manda nada, ou não tem importância, some ao longo do governo, né? Aí ele respondeu lá qualquer coisa, aí no dia seguinte o homem não me vira o presidente do Brasil. Não? Mas aquela noite foi uma noite muito tensa, porque o ministro Leitão de Abreu, do governo, que estava coordenando a sucessão, né? O ministro da Justiça também, saiu todo mundo, Ulisses, já foi tudo lá na casa do Leitão de Abreu, para decidir quem ia ser o presidente, na verdade. E Ulisses deixou antever que ele não forçaria a barra no sentido de ele ser o presidente. Ele sabia que não seria, ou criaria um problema, e começou a defender que o Sarney ficasse. Como realmente, vocês se lembram, o Sarney ficou. E eu me recordo da hora que eles voltaram dessa reunião de madrugada, na porta lá do Congresso, nós paramos, que afinal o Ulisses disse, o Sarney vai assumir. Bom, o resto, você sabe, eu entrei no dia seguinte, me mandaram para o hospital, eu comecei a dar os boletins, teve aquela cirurgia absurda do Tancredo, até então a Globo era majoritária na cobertura, na audiência e tudo, os médicos, doutor Renaud, doutor Pinheiro, me chamaram para mostrar diverticulite e tal, e começamos a dar. E eu fui me influenciando na cobertura. De repente, o Tancredo é transferido para São Paulo, num estado grave, e como eu era em Brasília que estava fazendo, me disseram, não, você pega o avião de madrugada, vem antes, para quando ele chegar, você já está na porta do hospital. E assim foi indo. Né? Foram 40 e tantos dias. E isso teve um impacto muito forte no Brasil. As pessoas viam aquilo com muita ansiedade. É importante dizer assim, eu ficava lá como o repórter da cobertura. Agora, muita gente colaborou comigo, não é que eu tivesse todas aquelas informações. Eu ciscava bastante ali na porta do hospital, porque era possível, ligava aos médicos que eu conhecia e tal, mas havia uma equipe por trás preparando outras informações. Então, um pouco antes do Jornal Nacional, tinha o porta-voz da equipe, né, que era o Luiz Gonzalez, um grande jornalista, meu diretor, chefe de redação. Ele me passava, olha, hoje nós descobrimos isso, e eu dizia, eu descobri isso, então nós fazíamos assim, vou dizer, uma resenha, um resumo, né? E aí eu ia para o ar, mas sem texto, sem nada, né? E até uma vez, chegou uma história engraçada, o Cid Moreira falou para mim, mas você falava aquilo tudo de improviso. Eu lesse aonde? Eu não tinha onde ler. Mas 4 minutos? Eu falei, 4 minutos, 5, né? Então foi isso, foi uma... Estou falando hoje com alegria dessa história, que é uma história importante para, como disse, para o telejornalismo. Vários outros colegas tiveram papéis fundamentais, mas eu acabei ficando com a cara daquela cobertura, né? Mas aquilo foi de muito sofrimento para nós todos. A gente, na verdade, percebeu que o Brasil, mais uma vez, adiaria os seus sonhos, né? Seus desejos, porque o eleito no colégio eleitoral, depois reconhecido pelo povo, foi o Tancredo. Mas quem tomou posse foi o Sarney, e o resto da história a gente já sabe. Tá certo. Bom, seguindo nessa conversa sobre as coberturas, né, você já apontou aí que essa cobertura, ela fez uma inovação, ou seja, ela quebrou uma barreira, né, e a questão do 11 de setembro, ele também tem um marco dentro do telejornalismo. Eu vou convidar a Edna para fazer uma conversa, assim, para interagir também conosco aqui em relação a esse episódio do 11 de setembro para o telejornalismo mundial e principalmente para o nosso aqui nacional, né? Carlos, todo mundo que estava naquela época tem na memória a imagem da sua narração, daquelas imagens impactantes, ninguém estava esperando, e aquela surpresa que foi o ataque ao World Trade Center, e aquele imediatismo da instantaneidade, da verdade que tem um ao vivo, e você também ao vivo vendo tudo aquilo acontecer. O impacto que foi, a gente está assistindo ao primeiro
o avião que já havia entrado em choque com a primeira torre e o espanto que foi o segundo avião. Então, a gente tem ali um espaço de tempo, e hoje estamos também no 11 de setembro, 19 anos depois daquele acontecimento que deixou mais de 3 mil mortos e significou tanto para a economia, para as relações entre os países, e especificamente também mudou muito a forma que a gente faz jornalismo. Então, eu gostaria que você falasse um pouco daquele acontecimento, do que significou para você aquela cobertura e do que ficou de rastro daquele acontecimento para os dias de hoje. Bem, eu particularmente, eu fiquei assim bem chateado, porque quando o segundo avião bateu, eu não percebi. Eu estava narrando, mas só que uma coisa que ninguém sabe, né? O que eu mais fiz naquele dia, o menos fiz, foi olhar para a televisão, para ver as imagens. Porque era tanta gente falando comigo o tempo inteiro. Tinha pessoa em São Paulo, tinha pessoa no Rio, coordenando, tinha Nova York, e tinha outros lugares que entravam. Você não imagina, era uma falação. Então, eu tinha que, na minha cabeça, dar ordem, prioridade para aquilo, e ainda dar a notícia, que nessa altura era o mais importante. Então, quando o segundo avião bateu, eu não percebi que era outra torre e outro avião, né? Eu estava com aquela imagem tão passando na cabeça o tempo inteiro, porque repetia. Para mim, a torre 1, 2, era tudo a mesma coisa, o avião era um só. Aí eu me lembro do Chico Pinheiro, meu colega, meu amigo, que saiu correndo pela redação, depois de um tempinho, já dizia, outra torre, segundo avião. Aí que a gente acordou. Aí eu fiquei assim, outro dia, eu estava em casa, assistindo televisão, e veio um documentário, Zero One, acho que chama esse documentário. Fizeram uma filmagem revelaram as imagens de dentro da sala de controle do tráfego aéreo de Nova York, no dia da colisão com as Torres Gêmeas. Lá estavam todos os operadores que faziam o controle do tráfego. E o que aconteceu? Depois do primeiro bater, eles se descuidaram, não acharam que ia ter outro, né? E, de repente, quando o segundo avião bate, a mesma reação que eles tiveram lá, os caras do controle do tráfego aéreo, foi a mesma minha, né? Eles achavam que era outra vez a cena Aí viram na televisão que não, que era o segundo avião. Eu falei, bom, se até os caras que mandavam no tráfego aéreo não viram, eu também, nessa altura, não vou ficar me penalizando a vida inteira por causa disso, né? E li também depois que vários âncoras do mundo inteiro também tiveram a mesma percepção minha, né? Ou seja, não tiveram a percepção lá. Então, isso é uma coisa interessante para explicar. Hoje eu tirei da cabeça, isso é um pouco me importa. Eu vi os controladores, um falando para o outro, mas cadê o avião? O que está acontecendo? Não é outra, mas que outra? E era, né? Então, esse é um ponto. Quanto ao tamanho do que aconteceu, isso me lembra uma história da Segunda Guerra Mundial, em que terminou a guerra e os correspondentes americanos, do rádio principalmente, e dos jornais, o Times, o Post, estavam todos reunidos em Paris num café. Entre eles, o Walter Cronkite e o Ed Morrow, que foi o fundador do telejornalismo moderno da CBS. E um deles lá, dos correspondentes americanos, falou, mas agora nós vamos voltar para casa, voltar lá para os Estados Unidos, para Nova York, para fazer o quê? Nunca mais ninguém vai ter algo a narrar ou transmitir maior e mais importante do que nós fizemos, que foi a Segunda Guerra Mundial. Nunca mais vai acontecer nada parecido com isso, né? E foi quando o Ed Morrow falou, olha, espera aí, parece-me que ter aquela tal de televisão vai indo bem, e aquilo pode dar certo. Eu tenho informações de que ela poderá até substituir o rádio. Então, vamos voltar para casa com essa perspectiva. E o resto, você já sabe tudo o que aconteceu. A televisão acabou se consagrando. Morrow foi o fundador do telejornalismo moderno e o Cronkite o primeiro âncora e por aí afora. Então, a história do 11 de setembro, na verdade, se nós formos mal comparar, é essa. Ou seja, naquele dia, depois que acabou aquilo tudo, a gente falou, puxa vida, nunca mais o mundo vai ver o que nós vimos hoje aqui,
E bom, quando que alguém vai derrubar a outra, fazer o que esses caras fizeram? Né? E qual é, na verdade, a semelhança dos momentos, vocês já entenderam. Agora, o que me chama a atenção? Para que houvesse as Torres Gêmeas em relação à Segunda Guerra, passaram-se aí dezenas e dezenas de anos para ter outro impacto tão forte. Hoje, isso é possível a qualquer momento, em qualquer lugar, com dimensões que nós desconhecemos. Você imagina, por exemplo, no dia que explodiu o porto de Beirute, se fosse em outra circunstância, realmente um atentado pensado, teria desaparecido tudo dali, né? Já desapareceu tanta gente, tanta coisa. Mas, enfim, hoje o risco de você ter coberturas dessa natureza é enorme, e o risco para a segurança das pessoas também, né? Evidentemente. Isso é uma imagem que me vem sempre à cabeça. Outra é que o 11 de setembro foi, depois de Pearl Harbor, o maior fato militar da história americana dentro do território americano. Né? Embora o Havaí não seja no continente, vai ser uma ilha, mas foi E outra coisa, naquele momento do Pearl Harbor, 1941, os japoneses mobilizaram todos os seus porta-aviões, as suas frotas, e para fazer o bombardeio e destruir a esquadra americana. Fizeram uma operação que durou um ano para ser planejada. Né? O que houve no 11 de setembro também demorou muito tempo, mas com nenhum avião, praticamente, o avião não era dos terroristas, era americano, avião comercial, eles foram lá e derrubaram as duas maiores torres, a cidade mais importante do mundo. Né? Então, são lembranças que me vêm. Né? Eu tenho mais uma historinha para contar, mas não sei se eu estou falando demais, se posso ou não posso. Por favor, conte. Eu vou contar que essa é muito interessante, sabe? Eu não sou bêbado, sabe? Borracho, ubriaco, como se diz em italiano, né? Não sou de beber, não. Eu gosto, se você me convidar para ir no churrasco, lá na sua casa, eu vou tomar lá um vinho, uma coisa, mas não sou de beber. E aí, naquele véspera do 11 de setembro, era uma segunda-feira, e eu, desde muitos anos, gosto de tomar bourbon, sobretudo o Jack Daniels. Mas, assim, um copinho, né? Porque eu fui um dos primeiros a conhecer o bourbon. O jornalismo, antigamente, era assim, em São Paulo, as grandes redações, tinha um sujeito que andava nas redações vendendo bebidas. Porque nós não podíamos comprar. Você lembra disso no supermercado? Não tinha coisa importada no Brasil. Só de fora, vinha de contrabando, na verdade, né? E esse sujeito, um dia, ele ia nas grandes redações, chamava Castanheira. Era um ex-capitão, comandante de voo da Paner do Brasil, imagina. Ele virou vendedor de uísque. E um dia, ele mostrou lá para um colega que era correspondente dos Estados Unidos, estava começando, o Fernando Silva Pinto, para entregar um bourbon para ele. Eu falei, não, o que é isso? Ele falou, isso aqui é um uísque americano. Bom, enfim, eu fiquei fã do Jack Daniels. Só para vocês entenderem a história. Naquela noite, na véspera do 11 de setembro, o publicitário Luiz Lara, da agência Lara, do PEG, e depois o Fernando Martins, que era filho do governador, do ex-governador Paulo Vigídio, eles me convidaram para ir conversar uma segunda-feira à noite num barzinho em São Paulo, chamado São Pedro, São Paulo, no bairro do Itaim Bibi. E lá chegamos por volta de 9 horas e eu falei, vou tomar um Jack Daniels, que eu nunca posso, hoje eu estou sem nada para fazer. E fomos, sabe? E fomos, a madrugada fora, estávamos lá umas 2 horas da manhã e eu tinha tomado, acho que uma meia garrafa de Jack Daniels. Né? Fui para casa e você sabe que todo bebedor de uísque, que eu não era, para mim aquilo era uma coisa fora, sempre dizem assim, que o uísque te estimula, que faz a memória ficar viva e boa, enquanto que o vinho te dá sono e você fica chato e falando mole. Né? Esse foi o meu consolo, na verdade, porque quando no dia seguinte aconteceu aquele rolo, eu enxergava as coisas assim com uma clareza, mesmo só não vi o avião cair, a torre caiu, o resto eu via tudo. Né? Mas assim, é questão de raciocínio, né? Você fica, quem bebe uísque deve achar isso, você fica esperto. E ali foi um emaranhado, como eu disse, de comunicação, de gente falando, foram 5 horas de transmissão, e eu estava perfeito, graças a Deus, não estou contando isso para dizer que eu estava bêbado, nada disso, mas para dizer o seguinte, que eu nunca imaginei
que a única vez na minha vida que eu tive a licença de sair com 2 amigos para tomar um uísque uma segunda-feira, na terça me acontece aquilo tudo, você entendeu? E aí, a hora que acabou, eu estava assim, tranquilo, não estava cansado nem nada. Eu falei, aqueles caras que bebem uísque têm razão. Realmente, eu acho que por isso que eles bebem. essa é o que eu queria contar, que eu me lembro que até hoje me causa assim, uma estranheza, né? A coincidência das coisas, né? O jornalista, na verdade, você sempre tem que estar pronto para tudo. Você nunca pode dizer, não, hoje não vai acontecer nada, então hoje eu vou beber, hoje eu vou fazer. Não, pelo contrário. Quando você menos espera. Eu fui correspondente em Madrid, um período pequeno, com menos de um ano pela Globo, e uma cunhada minha estava uma vez lá em casa, e ela ia voltar para o Brasil, então falou, amanhã, domingo, vamos fazer um almoço, mas nós não vamos fazer, vamos comprar o almoço e vamos despedir da nossa fábrica. Quando eu liguei para o restaurante, no domingo cedo, o telefone não funcionava. Pi, pi, pi. Aí desci o porteiro do prédio, e eu falei, esse senhor, eu não lembro o nome dele, mas sempre ele falava assim, mira, mira, mira. Né? O espanhol adora dizer, olha, olha. Então, para nós, ele era o Mira. Aí o Mira falou assim para mim, o senhor viu o que aconteceu? Se destruiu a estação telefônica. Falei, quem que destruiu? Ele falou, o ETA explodiu a telefônica, não tem número, não tem telefone. Já tá. Falei, mas justo hoje que eu ia fazer um almoço na minha casa, a gente não almoçou, não fez nada, pegou a câmera, eu e meu companheiro, e fomos lá cuidar disso, fazer a matéria para o Fantástico. Né? Então é isso, misturei as coisas, vocês falam em coberturas, né? Então cobertura é isso, né? Você nunca sabe a hora que você vai se meter numa fria, né? E nesse caminho aí dessa cobertura, o que você percebeu, assim, que tenha mudado mesmo nas coberturas que vieram depois, né? Dentro dessa perspectiva, assim, que você demonstrou desse ao vivo, da pergunta da Edna, que tem essa presença, né? O que você percebeu disso? A Ilusca, inclusive, tinha uma observação sobre a mudança da função naquele momento do jornalista apresentador. Você quer fazer, Ilusca? Não, a gente estava aqui rememorando, né, também um bocado, como que o jornalista apresentador naquele momento, também, de certa maneira, eu fiquei pensando aqui, quando você falou, Nascimento, do seu sonho de ser narrador, né, de futebol, não era bem de futebol, mas, de certa maneira, a gente estava assistindo ao vivo as imagens que chegavam, e você também se viu a narrar ali o que estava acontecendo, né, naquele momento. Então, foi um processo, né, de receber as imagens e narrar no mesmo momento, né? Normalmente a gente vai para a rua, faz as imagens e consegue construir o texto. E naquele momento era um ao vivo que chegava pelas imagens e você contou para a gente, né, com tantas pessoas junto e falando ao mesmo tempo, tentando narrar aquelas imagens que chegavam, né? Fazer quase que uma transmissão muito próxima, talvez, de uma narração de um jogo de futebol, não sei, né? Só que com outro tipo de fato, muito mais grave acontecendo ali naquele momento. O que é a história interessante é a comparação que você fez, né? Vamos lá, o narrador, a própria palavra define, né? O que narra, o que conta a história, né? Essa é a questão. Não importa. Eu diria assim, que você fazer uma narração de um jogo de futebol, eu há muito tempo não faço isso, mas fiz alguns quando era moleque ainda, né? É o máximo que se exige da sua atenção, da sua velocidade, da sua observação, porque você acompanha a bola, mas ao mesmo tempo você tem que ver a posição do jogador, se tem alguém impedido, o que o juiz está fazendo, como é que está. Você tem uma noção de conjunto muito forte, né? Então, é claro que esse tipo de... Por isso que você vê muitos narradores esportivos que acabam vindo para o jornalismo e muitos deles acabam se envolvendo em transmissões de carnaval e outras transmissões importantes, né? Porque tem a ver, claro que tem a ver com a capacidade de narrar. Agora, o 11 de setembro mudou algumas coisas, algumas, não muitas coisas. Primeiro, assim, eu era o editor-chefe do telejornal hoje, da TV Globo, o telejornal mais importante da hora do almoço até hoje. É claro que eu tinha a obrigação
de receber informações internacionais, tudo, esportivas, políticas, econômicas, né, como editor-chefe do telejornal. Mas o Brasil, em 2001, ainda era bem mais distante do que é hoje dos outros grandes centros mundiais. A não ser, claro, Nova York, Estados Unidos, Londres, Paris, o tradicional, né? Hoje, de lá para cá, outros lugares ascenderam nessa escala. E hoje um jornalista, ele pode ser simplesmente um apresentador de um programa de rádio em Joinville, por exemplo, né? Vamos falar o Blumenau, ou no interior do Paraná, das cidades, dos estados que estão aqui representados. Ele pode-se ir para uma situação como aquela que eu fui. Naquele tempo exigia-se apenas da Globo esse preparo, né? Essa disposição e essa presença. E os outros canais também. Mas hoje, hoje qualquer um tem que saber das coisas, né? Para poder entrar e fazer uma transmissão dessa. Então, houve uma ascensão das grandes coberturas, do preparo, do número de correspondentes internacionais, cresceu bastante naquela época. E depois, com o advento da internet, então, nem se fala. A importância que tem hoje, eu me lembro que era a televisão, e a televisão, não havia o TV, né? Então, isso é um fato. Hoje, o profissional, qualquer um de nós, e as emissoras, que ainda existem, né, porque estão acabando todas, elas têm que estar preparadas, ou mesmo na internet, ou seja, onde for, para trazer essas informações assim, de supetão para o público, porque elas acontecem hoje com muito mais frequência e com muito mais rapidez. Só para falar do futebol, que você lembrou, o primeiro jogo que eu transmiti na minha cidade, eu era molecote ainda, o narrador oficial ele sabia que eu queria transmitir jogo, né? Então, ele, no intervalo do jogo, ele mandou um colega falar assim para mim, ele falou, o Nascimento, ele chamava-se Clineu. O Clineu foi embora, que está com dor de barriga, e falou que você vai narrar o segundo tempo. Eu falei, dor de barriga é coisa nenhuma, ele foi embora para me largar na fria, aqui que ele sabe que eu quero fazer, e ele não quer ficar perto para me corrigir das besteiras que eu vou falar. Aí, não teve, eu tive que sair correndo lá para a cabine e comecei a narrar o jogo. E o primeiro lance de gol, né, o nosso grande atleta, chamava Pulguinha, né, de pulga, né? Mas isso no interior aqui de São Paulo é pulga, então era Pulguinha. Aí você não podia narrar Pulguinha, tinha que narrar Pulguinha. Aí ele foi para a área com a bola, né? Atenção, correu, Pulguinha, vai chutar, trupica na bola e cai. Por que eu fui falar isso? O cara me ligou na hora e falou, você não sabe a língua portuguesa, que não existe trupica, é tropeça na bola e não trupica. Ele falou assim, não é porque você vai narrar futebol que você pode cometer erros, mas até assim o cara fica me vigiando, né? Então, isso era uma história para contar. Além da questão da narração, né? Desculpa, Carla, a gente às vezes fica empolgado aqui fazer mais perguntas, mas assim, além da questão do tempo, né? Você lembrou que era editor-chefe de jornal hoje, jornal de referência, que naquele momento empurrou a grade, né? Então a transmissão que duraria de um tempo, uma edição do jornal hoje, durou quase 5 horas, né? Então, também como gerir aquele conteúdo todo por um tempo muito maior, né? Então, outro desafio, né? Quer dizer, o telejornal, de certa maneira, naquele momento, explodiu a grade da emissora, né? Então, ter que lidar com aquele conteúdo todo ao vivo com mais tempo, né? Você escutou? Espera um pouquinho que eu estou tentando ajustar aqui. Tá bom. Só um minutinho, que eu não te ouvi bem, mas estou mexendo aqui. Tá bom. Você pode falar comigo? Claro, falo sim. Você pode falar comigo agora? A gente tem um contra-regra, né, Ilusca? Tem um contra-regra particular lá para... Isso. Eu estava falando, Carlos, como que naquele dia, né, além daquele tempo previamente esquematizado de uma edição, né, do jornal hoje, você teve que dar conta de uma transmissão de quase 5 horas, e que, portanto, naquele momento, o telejornal explodiu a grade de programação da emissora, né? Como é que foi lidar com isso naquele momento?
Será que caiu a conexão? Eu acho que só trancou um pouco ali, porque eles não estavam ouvindo muito o que a gente estava falando. Mas foi um momento mesmo que surpreendeu a todos, né? E exatamente acho que a importância daquele fato, daquele acontecimento, ele foi irrompendo, né? Então, do plantão, eles foram dando conta aí o Nascimento voltou, foi dando conta desse grande programa, né, Ilusca? Sim, quase foi a implosão, não apenas as torres, né, foram implodidas, mas a grade também acabou sendo invadida pelo telejornalismo naquele dia, né? Vou fechar meu microfone aqui, minha coordenadora, que acho que... Voltou lá, gente. Vamos ouvir o Nascimento? Vamos. Quer ligar tudo de novo? Pode. Isso, papai, não voltou. Estamos te ouvindo, Nascimento. Oi, bem, eu estou tentando voltar aqui. Tá? Você está me ouvindo? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. A imagem está um pouquinho parada, mas a sua voz está vindo clara. Se você quiser ir falando enquanto a imagem recupera, está tudo bem. Ah, então você está me ouvindo, pelo menos, tá? Então já é alguma coisa, né? Então, você me fala de onde que eu devo recomeçar, vocês estavam falando, eu respondo daqui, porque eu perdi, inclusive, eu não estava ouvindo vocês. Sim. A gente estava falando de como, naquele dia, além daquele seu compromisso, né, super importante de editar, ser editor-chefe do jornal Hoje, teve que lidar com um período muito maior de produção, né? Um período de produção de 5 horas, que o telejornalismo acabou implodindo a grade naquele dia, né? Tem que abrir o microfone. Seu microfone. Eu sonoplasta aqui, bobeou. Agora está, né? Vocês estão me ouvindo e vendo agora? Sim, perfeitamente. Ah, legal. Bom, desculpe, todo esse tempo eu não ouvi vocês. Vocês estavam falando que o jornal demorou 5 horas, foi uma longa transmissão. É isso? Por favor, repitam essa pergunta. Isso, é porque a gente estava falando assim, normalmente, né, há aquele compromisso de preencher um fade do jornal Hoje, por exemplo, que vamos lá, que dura em 40 minutos, 1 hora, né, e que naquele dia houve uma explosão das torres gêmeas, uma implosão da grade também, da própria emissora. O telejornalismo foi 5 horas direto, então também como lidar com aquele desafio, né, de produzir conteúdo por muito mais tempo do que o inicialmente previsto, né, e ao mesmo tempo derrubar tudo aquilo que já estava previsto para ir para o ar, né. Nesse ponto é muito importante a gente observar, assim, nós estamos falando do 11 de setembro, por isso que o nosso pensamento e as coisas que a nossa reflexão se dá sobre a TV Globo naquela hora, né? Porque foi lá que isso aconteceu. Mas, de um modo geral, as emissoras todas estão sujeitas a esse tipo de situação. E eu passei depois por isso em outras emissoras, na Bandeirantes, no SBT, onde também a decisão foi de cortar a programação e seguir com a narrativa, né? Agora, aí reside uma diferença importante, que é o preparo da rede de televisão, das suas emissoras, dos seus correspondentes, da sua direção artística, de jornalismo, enfim, da estrutura necessária para você enfrentar uma situação dessas, né? Que é uma coisa que a Globo sempre teve, sempre fez parte da sua cultura. Estar preparada para liderar a audiência e fazer um trabalho de cobertura amplo em qualquer situação, que foi o que aquele dia aconteceu. Não foi a primeira vez, nós já tínhamos feito várias coisas. Eu lembro do sequestro da filha do Silvio Santos,
eu me lembro dos Mamonas Assassinas, eu me lembro depois de outras coberturas dessa natureza, ou a queda do avião da TAM, em que coberturas que se estenderam por 3, 4 A morte horas. da Ayrton Senna também foi uma cobertura bem, né, importante. Foi. O Senna, na verdade, na parte de programação, centrada no Roberto Cabrini, né, que era o correspondente que estava lá na Itália naquele dia e naquele momento. Foi feito por ele, pelo pessoal do esporte da Globo e com participação do jornalismo. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que faz parte do negócio do telejornalismo as grandes coberturas, né? Fazem parte. Então, é preciso estar preparado para isso, ter estrutura e bons profissionais, porque nessas horas você tem que contar com pessoas experientes. Certo. Então, vamos atualizar um pouco nessa conversa sobre coberturas, né? E vamos pensar um pouquinho sobre esse novo momento agora, esse momento de pandemia. Você começou aqui a nossa conversa dizendo, estou um pouco afastado, estou só como mais um observador, mas você não é um observador comum, você é um observador que tem uma experiência, né, que consegue observar aí de uma forma diferente. E a professora Cristiane Finger vinha discutindo, vinha conversando, né, antes do nosso encontro aqui, exatamente sobre esse momento de cobertura de pandemia. Né, e ela tem aí uma observação, uma conversa para fazer com você. Pois não. Tudo bom, Nascimento? Em primeiro lugar, dizer o prazer de te reencontrar. A gente já trabalhou junto no SBT. Na época, eu era editora regional de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E, claro, poucas vezes a gente se encontrou ao vivo, mas no ar a gente trabalhou várias vezes, eu como repórter, eu como editora. E se passaram 10 anos, passa rápido, né? 10 anos para a gente se encontrar de novo aqui numa nova tecnologia. Mas, como eu sou rebelde, né? A nossa âncora vai coordenando para onde vai, eu sou rebelde, vou fazer outra pergunta. Nessa pandemia, pegando o gancho dela, nessa pandemia, se falou muito no retorno do telejornalismo, da importância, da essência do telejornalismo. E eu queria te ouvir, o telejornalismo tem futuro? Qual é o futuro do telejornalismo frente a essa convergência toda? E como a gente está demorando aqui para entrar, minha observação, eu gostaria muito de te ouvir. Já tinha imaginado ver repórter de máscara no ar, hein, Nascimento? Olha, não tinha, acho que nem eu, nem ninguém, né? O que eu percebo é assim, vamos falar do telejornalismo e da pandemia, né, que é a origem da sua pergunta. Você também disse se há futuro para o telejornalismo. Primeiro, nós temos que ver se as empresas brasileiras de televisão e da imprensa, de um modo geral, saberão permanecer, se elas terão a capacidade de reagir, como muitas estão fazendo, acho até de modo tardio, para enfrentar não as consequências da pandemia, mas das mudanças também da economia mundial, nacional, e dos meios de comunicação que foram bastante alterados, digamos assim, nos seus princípios e no modo de fazer as coisas com o advento da internet. Nós vivemos hoje um mundo completamente diferente de tudo o que já fizemos. E eu sinto assim, vamos falar da pandemia. Não tenho dúvida nenhuma de que meus colegas todos, a começar do SBT, passando pela maioria das outras emissoras, especialmente acho que a TV Globo, um papel importantíssimo no que está acontecendo, todos os colegas jornalistas estão sendo exemplares no sentido de se aproximar da população e alertá-la para os riscos que todos corremos e continuamos correndo. Sobretudo, tendo contra si parte do próprio poder público, que insistiu no caminho contrário, pretendendo desinformar a população e pondo em risco a vida de muita gente. E, infelizmente, obtendo êxito nessa iniciativa, porque você sabe, eu vivi momentos dramáticos aqui, nesses 5 meses que eu disse a vocês, eu estou fora do vídeo, mas eu ando na rua, vou nos lugares com todos os cuidados, né?
mas frequento as pessoas, conheço, converso, eles vêm falar comigo. Mais de uma vez, 2, 3, não sei quantas, eu ouvi uma pergunta assim, mas escute, o que vocês estão falando é verdade? Vocês não estão inventando essa história de pandemia? Isso aí não é uma coisa que vocês querem pôr medo nas pessoas? Eu não acredito nisso. Eu que não acreditava, viu? Para dizer, um dia num posto de gasolina, o frentista me atende e nós nos conhecemos 10 anos. Eu quase saí na mão com ele, quando ele queria me dizer que não estava acontecendo nada. Eu falei, mas escuta, você não está... Ah, mas o que sai na televisão não é verdade. Oh, meu Deus. Então, nós, jornalistas, todos, né, passamos por essa situação. Alguns de forma mais delicada ainda, por razões políticas, tudo que nós estamos vendo. Eu primeiro queria, assim, cumprimentar meus colegas todos, sabe? Eu acho que muitos ficaram doentes, teve gente que morreu, né? Não só no Brasil, fora daqui também. Eu acho que nós cumprimos o nosso papel enquanto jornalistas, enquanto brasileiros. Eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, quanto à orientação das emissoras, da maneira de se comportar, da mídia, de um modo geral, aí é uma outra história, que eu não sei se a gente deve ou não deve entrar nela aqui, né? Mas, ficando no telejornalismo, nas pessoas que eu conheço, nos colegas que eu tenho, se eu já os admirava por tantos anos de convivência, hoje admiro muito mais, porque eu estou aqui fora do combate, né, assistindo de longe como observador, como você disse, mas eu vibro quando vejo as coisas e ouço, né, e vejo os acertos que a gente cometeu enquanto telejornalistas, tá? Eu acho que para nós brasileiros foi um momento assim de muito empenho e de muito profissionalismo, com algumas exceções, como sempre acontece. Eu vou engatar aquela pergunta. Então, a gente pode dizer que o jornalismo encontrou a sua relevância, isso, Nascimento? Há um retorno, há um fôlego novo, deu um fôlego novo. Tem muita gente dizendo isso. Olha, o que eu vou dizer para você, eu não acho que foi a primeira vez que nós, jornalistas, nos comportamos devidamente, não. Nós temos muitas boas histórias ao longo do tempo, né? Mas estou certo de que cumprimos bem o nosso papel. O que me chama a atenção e me preocupa é o fato de que determinados veículos confundiram um pouco as coisas, né? Da informação para o público com posições políticas e o desejo de seguir correntes de pensamento que discordavam da existência da pandemia e coisas assim, e alguns veículos se prestaram a isso, infelizmente, né? Isso aconteceu, está acontecendo, mas em pequeno número. Eu não vejo isso como uma falha dos profissionais de imprensa, não. Eu vejo isso como uma falha de determinados veículos de comunicação que não entenderam ainda que o jornalismo não tem lado, e, sobretudo quando se trata de defender as pessoas e de dar as informações corretas, né? O nosso lado profissional é o lado de investigar, apurar a notícia e transmiti-la da forma mais honesta possível. Fora isso, não é jornalismo, é qualquer outra coisa. Mas estou certo de que a grande maioria dos brasileiros que trabalham em meios de comunicação, quando eu falo de jornalismo, estou falando do rádio, estou falando da internet, estou falando de tudo, né? Eu acho que nós, profissionais de imprensa, fizemos bem o nosso trabalho. Se isso vai servir para um renascimento, um ressurgimento, para um engrandecimento, eu não sei dizer, porque, como eu disse, politicamente essa história é muito mal conduzida, né? E, de repente, hoje eu vejo jornalistas dizendo coisas corretas e sendo advertidos e desrespeitados, porque não dizem o que gostariam que ele dissesse. O que precisa é o povo brasileiro ter a cabeça no lugar e descobrir, né, quem é que está no caminho certo e quem é que está no caminho errado. E eu não tenho dúvidas de que nós, jornalistas, desde o começo, a nossa intenção sempre foi dizer a verdade e orientar as pessoas. Ariane. Obrigada, Cálida.
Boa tarde, Nascimento. Eu gostaria de começar dizendo que as suas memórias estão fazendo com que nós, que estamos aqui, né, participando dessa conversa com você, e também a nossa audiência no YouTube, passeie pelas próprias memórias. Uma evidência, talvez, de que as nossas memórias são construídas a partir daquilo que passa ou é exibido pela televisão, né? Pelo menos a nossa geração. Então, muito do que você falou faz com que eu lembre de onde estava, né? Onde estava durante a cobertura do Tancredo, onde estava durante a cobertura do 11 de setembro, enfim, em cada uma dessas situações que você citou. E isso não está acontecendo só comigo, lá nos comentários do YouTube. Por exemplo, a Valquíria lembrou que você foi o criador do São Paulo já antes mesmo de você falar sobre o telejornal. E a Valquíria ainda disse, a Valquíria é membro da Rede Telejor, é uma das integrantes, ela também disse que você lembrou que você foi o paraninfo da turma dela quando ela se formou em jornalismo. Você também falou lá no comecinho sobre as coberturas do futebol, né, e de que como o time de São Paulo, Pinheiro, se eu não estou enganada, se juntou com o time paranaense. O Andrew, que também está acompanhando, ele diz que esse time era o Colorado, que hoje é o Atlético Paraná Clube. E aí a gente tem algumas perguntinhas ali, Nascimento, que eu vou juntar essas perguntas com as minhas para que a gente possa te ouvir um pouco mais. A Maíra, ela pede para você avaliar as transformações da produção jornalística, da rotina das televisões, né, ao longo desse tempo. Então, vamos voltar lá na cobertura da morte do Tancredo até os dias de hoje, né? Muito dessa cobertura ela foi influenciada, os modos de fazer pela tecnologia também. E aí, ligado a isso, eu gostaria de saber se você acha que o papel do telejornalismo e do jornalismo, já que a gente tem a evidência de que as nossas memórias da nossa geração são formadas pela TV, se esse papel do telejornalismo ele tem diminuído ao longo dos anos, ou se, pelo contrário, a gente, embora tenha altos e baixos, busque meios de se fortalecer a partir da necessidade da informação. Bom, quando começou a internet a crescer, eu acho que a televisão não percebeu o tamanho do que estava vindo. E, de certo modo, nós fomos um pouco engolidos por uma avalanche de informações que vem de toda parte e que fez com que muita gente, especialmente no Brasil, passasse a achar e pensar que não precisa de jornalismo, de televisão, de jornal, de nada disso. Que apenas tendo acesso às ditas redes sociais, né, que pouco tem de sociais, na minha opinião, já bastava, porque ali é que está a informação relevante. E isso é um erro crasso, que a televisão, num primeiro momento, em vez de refutar, de mostrar e dizer, olha, eu estou aqui, eu tenho minha equipe, eu pago salários bons, os meus jornalistas vão aos lugares ver o que acontece e trazem para vocês as versões diversas em busca do que é o nosso objetivo, que é a verdade dos fatos. Verdade não é dizer quem está certo ou quem está errado. Essa é uma confusão que se faz no Brasil bobamente, né? A verdade jornalística não é eu, como jornalista, chegar para você e dizer não, quem matou foi aquele, quem fez foi aquele, a culpa é daquele outro. Não. A verdade é a busca das informações limpas, puras, na origem, que permitem você elaborar um pensamento, um raciocínio e, com competência, sorte e a colaboração das autoridades, seja lá o caso que for, você, então, esboçar um perfil de uma notícia que vai sendo lapidada e que você passa para o público com alta porcentagem de veracidade. Isso é a verdade jornalística, né? Que é o nosso ganha-pão, que é o nosso grande bem, nosso trunfo da profissão. E eu acho que tanto jornais no Brasil quanto emissoras, rádio, televisão, todo mundo demorou demais a descobrir isso, que nós estávamos sendo engolidos pela internet.
E muitos passaram a considerar a internet parceira, quando, na verdade, ela tem um grau de desinformação enorme e que acabou prejudicando muito o nosso trabalho. Você tem uma oferta maior de notícias, não de notícias, né, de informes, de fatos, que às vezes nem são fatos, são fake news, que nós estamos cansados dessa palavra, de ouvir essa palavra, né? E com isso, na minha opinião, houve um enfraquecimento do nosso setor, porque o público começou a achar que o telejornalismo é dispensável. Imagina, eu vou lá, vejo as notícias que chegam pela rede social e basta. Não quero ninguém me dizendo o que é certo e o que é errado. E isso, na questão na hora da pandemia, teve um grande impacto na comunicação no Brasil, porque eu vejo, por exemplo, verdades cristalinas, eu converso com médicos, eu sei o que está acontecendo, procuro, como jornalista, pelo menos me informar direito, e vejo as barbaridades que se publicam e que as pessoas aprovam, assinam embaixo, não, é isso mesmo, não sei o que e tal. E nesse ponto, nós estamos numa encruzilhada, acho eu, em que é preciso deixar claro quem é que tem a obrigação, o dever e a competência para dar notícias e quem usa simplesmente as tais redes sociais para dizer o que quer, ou o que acha que é certo, o que acha que é errado, com um grau de comentários, um grau bastante baixo, no sentido assim da qualidade da informação. Nem todos percebem isso. Então, eu acho que nós estamos hoje num ponto muito delicado, em que é preciso recuperar a musculatura, a importância e o profissionalismo na informação. Eu acho que esse é um ponto crucial a considerar. Depois, se eu tiver tempo, para você que falou aí do São Paulo já, eu queria fazer uma pequena observação, mas não sei se pode ver se você conduzir como você quiser. Nascimento, você pode falar do São Paulo já, até porque faz parte das suas memórias, das memórias da Valquíria, das nossas, mas antes eu vou fazer mais uma pergunta que vem lá da audiência do YouTube, que é da Gilze. Ela diz que durante a pandemia há pesquisas que mostram que a audiência da televisão cresceu entre os jovens, que era um fenômeno que, na verdade, a gente vinha notando um decréscimo. A juventude não vê televisão, a juventude, a tela da televisão é a tela do celular a partir do YouTube, né? E ela pergunta, então, de que maneira que a cobertura da pandemia estaria ajudando nessa solidificação do telejornalismo entre o público jovem e como que o telejornalismo deve agir para ganhar esse público jovem, porque, afinal de contas, só vamos ter continuidade se o público jovem nos assistir, né? Você tocou num ponto importante. Não cabe a nós correr atrás dos jovens. Cabe aos jovens correr atrás da informação correta. E cabe a nós, sim, não decepcioná-los. Mas não só aos jovens, a ninguém. Porque a mídia, não vamos falar da mídia, vamos falar da imprensa, tem como missão informar, não formar públicos para a sua audiência. O público vem se você é bom, se você dá informação confiável. E você nunca deve pensar o que eu devo fazer para conquistar o público. Isso é parte, por exemplo, do artístico, é parte da programação de uma emissora como um todo, do musical, da novela. Claro, você não vai fazer um jornal chato, idiota, que as pessoas falam isso, eu não vou assistir. Não é isso, claro que não. Mas eu digo assim, nós não temos que ficar correndo atrás de ninguém, é o contrário. O público tem que saber que nós somos pagos e nem sempre tão bem pagos, para dar-lhes a informação correta. Isso nos custa vidas. Tem custado vidas de jornalistas. É muito difícil fazer esse trabalho. E o que não podem é nos comparar a qualquer um que vai nas redes sociais, escreve qualquer besteira e sai todo mundo repetindo. Isso é que não pode, né? Então, assim, o Brasil, culturalmente, a meu ver, nessa questão da notícia, evoluiu. Porque eu me lembro, 20 anos atrás, as respostas que a gente tinha do público eram respostas muito mais, digamos assim, de muito mais consideração, de muito mais respeito, de entendimento e conhecimento, né? Hoje, muita gente acha que porque escreve nas redes sociais ou recebe
informações, que não são informações, o que tem de fake news é um absurdo, que isso já basta, que imagina que a imprensa fica inventando coisas, né? Alguma imprensa inventa mesmo, não é que inventa, né? Eu queria aqui até fazer um comentário que não sei se eu deveria, mas neste momento, parte da nossa imprensa, infelizmente, quando eu digo imprensa, eu digo rádio, TV, sites, jornais, tudo, né? Parte dela se deixou levar pela ideologia, se deixou levar pelo partidarismo político, pelas posições pessoais, pelos agrados de candidatos ou possíveis candidatos, enfim. Infelizmente, é um fenômeno hoje que nós temos. Hoje, quando você recebe uma notícia, você tem que ver qual é o veículo, mesmo veículos tradicionais, né? Quem é que está dando aquela notícia, o que aquele veículo está querendo dizer e se aquela leitura é confiável ou não. Eu vejo isso claramente, porque eu acompanho o noticiário nos veículos A, B e C, né? Cada um deles torcendo por um lado na política brasileira. Então, o jeito do que o veículo A dá uma notícia é um, o veículo B é outro e o C é outro. Dependendo se a notícia é favorável ou não. Isso é um horror. Isso é o fim do jornalismo. Nenhum jornalismo sério sobrevive a isso, né? Jornalismo não é partido, não é ideologia. Jornalismo não... Essa história que falam de jornalismo engajado, isso é uma vergonha. Uma vergonha. Não tem jornalismo. O jornalismo é engajado com a opinião pública, com quem nos lê, nos ouve, nos assiste e nos acompanha. É só esse o engajamento que pode ter, nenhum outro. Não interessa se eu gosto do partido de esquerda, de direita, de centro, se é um determinado candidato a esse ou aquele, isso não pode entrar no cardápio. A gente tem que produzir informação. Então, voltando, tentando amarrar o pensamento, né? Nesse caso da pandemia, se jovens passaram a ver televisão, é porque os jovens perceberam que as informações que recebiam eram confusas ou pelo menos duvidosas e resolveram procurar uma fonte de checagem da informação. E graças a Deus, a audiência aumentou e eles viram na televisão uma forma de orientar os seus passos e as suas opiniões, né? Agora, para nós, jornalistas, como disse, não é para ficar correndo atrás de... Por exemplo, a gente fala, eu vejo às vezes no telejornal, que há muitos anos eu não sou editor, eu sou apresentador, mas então às vezes eu vejo assim, porque bombou na internet, né? Como bombou na internet? Eu não posso fazer isso. Primeiro tem que ver se é verdade, se aquela notícia procede, se não foi uma armação, se não é uma imagem artificial, um monte de coisas, né? Para eu colocar no vídeo. Mas essa história de você estar nos trend tops e tudo isso que deixa as pessoas assim, como eu diria, sei lá, contaminadas por essa pressa, essa urgência de aparecer, fazem com que até a televisão, até o telejornalismo se deixe contaminar por esse tipo de fake news, informações que não merecem crédito, né? Então, só para arrematar isso, que bom que os jovens voltaram e que bom que eles saibam que, do lado de cá, existem excelentes profissionais querendo dizer-lhes o que deve ser dito. Muito bem. Nós já estamos aqui conversando há bastante tempo sobre essa cobertura. Eu queria te direcionar uma pergunta sobre essa condição enquanto profissional de uma empresa. Você está vendo também os jovens jornalistas atuando, né, nesse novo mercado. O que você percebe, assim, que é digamos, uma característica desse jovem jornalista, o que seria uma característica que precisa ser valorizada nesse novo momento? Olha, a característica principal da nossa profissão, seja nesse momento novo, no momento velho, ou nos momentos que virão, ou na vida inteira, a característica é uma só: o apego à verdade dos fatos, o desligamento total do jornalista de engajamento ideológico, jamais deixar transparecer no seu texto, na sua informação, para que lado político você torce ou gostaria que fosse, né?
você não exagerar no feminismo nem no machismo, você não ser líder, por exemplo, de situações modernas em que se impõem modismos, né? Nós não somos feitos para isso. Nós somos feitos para descobrir as informações corretas e transmiti-las, seja o jovem jornalista ou o velho jornalista, seja quem for. Resistir a esse hábito de querer dar opinião ou de querer induzir as pessoas que a esquerda é melhor que a direita é melhor que a esquerda, ou o centro é a solução dos nossos problemas. Isso é o leitor, o público é que tem que decidir. Nós temos que informar. Chegar lá e dizer, olha, aconteceu isso, com o máximo de detalhes, o máximo de veracidade, esforço próprio nosso para que a pessoa consiga ter uma equação que ela possa resolver para entender aquela notícia, né? A coisa é tão antiga, que se resume ainda naquilo que eu aprendi quando entrei na faculdade há 40 anos. O que, como, quando, onde, porquê, e basta. Basta. Né? Resumir isso num texto bem feito, com bastante informação, com estilo, com classe, com responsabilidade e, claro, colocar aí o seu talento de jornalista, né? Procurando sempre aprofundar, averiguar, melhorar as informações, a qualidade e transmitir ao seu público o que os outros não deram, você dar, mas como jornalista, não como agente partidário, agente ideológico de quem quer que seja. Hoje há uma certa confusão. Os jovens jornalistas acham que devem entrar na profissão para fazer política partidária, ideológica. E eu vejo textos que, às vezes, são escritos, que caem na minha mão, que eu falo assim, mas não é possível que alguém escreveu isso. Só que o cara está dizendo de que lado que ele é. Não pode fazer uma coisa dessas, né? A gente não pode, não tem que escolher lado. Nós temos que... O nosso dever profissional é informar os brasileiros. É isso que nós temos que fazer. E fazer com que as pessoas do nosso país elas se motivem para termos um país melhor, mais esclarecido, um país mais rico, mas não é rico de dinheiro, é rico de valores, em primeiro lugar. E esse é outro grande dever da imprensa, transmitir os valores, né? Deixar claro para as pessoas aquilo que é digno, o que não é digno, o que se deve, o que não se deve fazer. Ao contrário do que muitas vezes hoje se passa. Você vê determinados sites ligados a grupos jornalísticos. E eu leio coisas lá que são visivelmente postas para arrecadar, para arrebanhar público. Isso não é jornalismo. O jornalismo não é isso. E, às vezes, os jovens, quando entram na profissão, o fazem por essas portas, né? E alguém diz a eles, não, olha, põe lá no texto assim, assim, e puxa um pouco para lá, e puxa para... Não tem que puxar para nada, tem que dar a informação correta. Sabe, os meus primeiros mestres na profissão foram comunistas, todos. As redações brasileiras, nos anos 60, 70, até 80, mais ou menos, eram comandadas todas por comunistas, gente do partidão. Eu nunca vi um dos meus chefes dizer para mim que eu deveria ser comunista ou que eu deveria puxar o texto para o pensamento dele, do partido. Jamais, né? Jamais. Pelo contrário, foram grandes mestres que souberam distinguir os seus fundamentos e os seus preceitos, os seus desejos ideológicos e o exercício da profissão de jornalista, que é o básico, que é o que nos interessa, né? Então, assim, eu tenho grande admiração por essas pessoas, porque eu sei o que eles pensam, e muitos são vivos ainda, ou pensavam, eu sei a ideologia que tem, mas nunca, jamais tentaram influenciar o meu trabalho nem dos meus colegas. Esse é um gesto profissional admirável que eu vejo, né? Liderar uma redação dessa forma. Eu tive grandes chefes que me ensinaram isso, né? A imparcialidade, a objetividade, o distanciamento do alinhamento político. É isso que eu acho fundamental. O segredo da nossa sobrevivência aí está. Não é que nós vamos fazer noticiário que favorece a esquerda, ou que favorece a direita, ou que favorece o centro, ou que, enfim, a religião, essa religião, aquela outra. Não, nada disso. O jornalismo é jornalismo por si só e basta.
Excelente, Nascimento. Depois disso, eu acho que a gente pode encaminhar o nosso fechamento dessa nossa live, porque essas palavras são, né, motivadoras, inspiradoras, e fazem com que a gente reafirme aí a nossa vontade de trabalhar pelo jornalismo, e no nosso caso aqui, todos nós pelo jornalismo de televisão, né, pelo nosso telejornalismo. Então, gostaria de agradecer a todas as colegas que estiveram aqui junto, né, representando a nossa rede Telejor, agradecer a SBPJor pela oportunidade de nós fazermos esta live, né, nesse terceiro movimento da SBPJor em redes, e também agradecer muito a você, Carlos Nascimento, por toda a sua experiência, pela sua contribuição aí para o jornalismo, para o telejornalismo brasileiro, e também por pegar um pouquinho desse seu tempo aí, descansando, né, no sítio, na sua fazenda, para poder conversar conosco e dividir um pouco das suas interpretações e apreensões e experiências de vida profissional com a nossa equipe aqui, com toda a nossa audiência aqui nessa live. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora, né, e até a próxima vez. Obrigado. Eu só queria fazer uma consideração, né? Você disse... À vontade. Você aí no sítio descansando, né? Você não faz ideia do quanto você se engana sobre o meu descanso. Senão, sabe o que os colegas vão pensar? Eles vão falar, esse aí, ó, não trabalha, fugiu da redação, está escondido lá, tomando cerveja, fazendo churrasco e vem aqui querer ensinar. Eu sou um pequeno agricultor há muito tempo. Eu não sei se vocês sabem, eu fui o primeiro apresentador do Globo Rural. O Globo Rural... essa não está no... Vou anotar. O Globo Rural precisava de um caipira para ser o apresentador, né? O âncora. E eu fui durante 2 anos, depois fui embora para a Espanha, depois voltei, apresentei mais um tempo, e desde aquele tempo eu já tenho um pequeno sítio, alguma coisinha e tal. Hoje nós somos pequenos ainda, cafeicultores, criamos um pouco de gado de qualidade, gado Angus, criamos uns porquinhos lindos, leitões de leite, e ovelhas, que nos roubaram todas, mas ainda nós nos consideramos criadores, porque somos persistentes, né? E aqui na nossa casa, a vida começa invariavelmente às 6 horas da manhã. Cada um tem a sua missão. Eu vou cuidar da parte do gado, minha mulher cuida do café, meu filho na escola, porque ele tem o homeschooling, né? Então, a gente luta muito e trabalha muito. Não é que nós estamos aqui na vida boa, não, sabe? Podem estar seguras disso. Eu agradeço muito a oportunidade, peço desculpas se, em alguns momentos aí, se eu ofendi alguém, porque por questões de contrariar ideologias e pensamentos, mas a minha forma de pensar é essa e nada vai mudar lá, né? Respeito a todos os meus colegas, mas quando eu acho que eu devo chamar a atenção para algumas coisas, eu o faço. E cumprimentar vocês da academia, porque muitos alunos, toda a imagem e segurança que têm no exercício da profissão é aquilo que eles adquiriram na academia, na escola, na universidade. Portanto, são os ensinamentos que vocês transmitiram. Eles não tiveram chance de frequentar grandes redações, terão cada vez menos, porque as grandes redações estão se acabando. Portanto, o conteúdo que vocês transmitem é fundamental para o exercício da profissão. É o primeiro contato que eles têm com o mundo do jornalismo. E eu faço o mesmo pedido e a mesma recomendação que fiz aos profissionais a vocês. Procurem ser absolutamente imparciais e mostrar aos seus alunos que a nossa profissão é feita de buscar a verdade, né? Buscar a verdade. E a verdade nada mais é do que a soma das versões sobre um fato que aconteceu. E cabe a nós fazer uma interpretação honesta e transmitir para o público. É tudo isso que nós precisamos. Vocês são instrumentos poderosíssimos nesse sentido. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Espero que a situação se melhore com a pandemia, que a gente volte a ter uma vida Amém. normal, tá bom? E nos reencontraremos aí outras vezes, tá? Tchau. Muito bem, muito obrigado.
Obrigada a todos. Aliane? Não, eu só ia lembrar, se o Carlos quiser falar sobre o São Paulo já, que antes a gente emendou outro assunto, antes da gente encerrar, ele pode ficar à vontade. Tá, eu só queria dizer assim, como a história do Tancredo, que vocês abordaram, não foi importante para o Carlos Nascimento. Eu sei que saiu muita fotografia, muita matéria, mas não é isso que importou. Foi o espaço que o telejornal conseguiu na programação da TV, a partir daquele momento. No São Paulo, já, embora fosse um telejornal regional que nós fizemos em São Paulo, eu fiz o projeto, o Boni aprovou e nós executamos. Nós introduzimos naquele pequeno telejornal 4 grandes novidades que as pessoas não sabem, mas fomos nós que começamos. Primeira coisa, um helicóptero dedicado. Até então, o helicóptero no telejornalismo era chamado quando necessário. Era feito o equipamento a bordo, instalado a cada viagem, a cada voo, para se fazer a cobertura de determinado fato. A gente pediu e a Globo concedeu-nos o direito de ter um helicóptero dedicado 24 horas, com equipamento fixo e de uma câmera, que ainda naquele tempo o cinegrafista filmava da janela do helicóptero, assim, com a câmera assim, chegou a ter 6 câmeras instaladas, né? Então, esta foi uma contribuição muito importante do São Paulo já. Outra, a divisão de tela. A TV Globo não tinha divisão de janelinha, como a gente fala hoje, né? Era a única emissora que não fazia isso. Aí eu falei, se nós vamos fazer um jornal comunitário e conversar com as pessoas, é preciso ter uma tela do lado onde fica o entrevistador e o entrevistado. Na época, a então senhora do Dr. Roberto Marinho estava fechando uma produtora no Rio de Janeiro e veio um aparelho de lá, usado, para São Paulo, para compor no São Paulo já, e ter essa oportunidade de fazer a chamada divisão de tela. Nós fomos o primeiro a usar isso. Outra coisa, o enlace por micro-ondas interno da Globo, de todas as emissoras do estado de São Paulo, para que todos pudessem transmitir as suas reportagens, as suas matérias em tempo real, com entradas ao vivo, ou pelo menos a transmissão dos VTs. Porque antes vinha até de ônibus, chegava a fita em São Paulo. Mandava o motoqueiro buscar, na emissora de São José dos Campos, por exemplo, não tinha ligação. E, aos poucos, os enlaces foram feitos, e eu me lembro que, quando o jornal acabou, todas as emissoras estavam ligadas com a principal. E um ponto interessante, que ninguém sabe, ninguém fala, a previsão do tempo esteve fora da TV Globo durante 20 anos ou mais. Ela existiu lá atrás, no Bom Dia São Paulo, no ano de 76, quando era feita ainda com mapa de madeira, que a meteorologista ia de manhã, antes do Bom Dia começar, e ia colando as nuvenzinhas de madeira no quadro, assim, para ela apresentar. Eu me lembro bem disso. Depois aquilo acabou, nunca mais. Quando fui para a TV Cultura, nós voltamos com a previsão do tempo na parte da noite, no jornal. Foi a primeira, a Valéria Grillo, a primeira moça do tempo, do horário nobre do jornalismo, na noite, permanentemente, todos os dias, né? Depois, no São Paulo já, a mesma coisa. Eu fui pessoalmente lá em Cachoeira Paulista, que é onde fica o INPE, para acertar o envio das primeiras fotos, porque não eram nem imagens de satélite, eram fotos. Aí a TV Globo desenvolveu um sistema que fazia as fotos se mexerem, e a gente tinha a impressão de que era de verdade, era a imagem, mas depois passou a ser, né? São alguns marcos que ficaram para trás, e nem todo mundo se preocupa em lembrar, mas foi graças ao nosso pequeno projeto que isso hoje tudo acabou ficando e acabou fazendo parte do arsenal de recursos do telejornal. É isso, gente. Já falei demais. Está na hora de tomar o meu uísque. Não é verdade? Aquela história que eu contei, né, do 11 de setembro, vocês vão achar que eu sou o maior cachaceiro, mas não sou não, viu, gente? É sério o que eu contei. Foi uma coincidência aqui. Mas vocês não têm dúvida que alguém vai publicar isso. Carlos Nascimento estava todo, como é que fala? Chumbado no dia, nada a ver. Acho que vocês entenderam a minha história. Obrigado mais uma vez, uma boa tarde, boa noite. Olha, nós que agradecemos, Nascimento, e talvez possa surgir um livro aí sobre essas trajetórias, né?
e deixar registrado esses marcos diferenciais aí dos programas. Vamos pensar em uma próxima proposta. Pessoal, muito obrigado pela audiência, obrigado a todos e até uma próxima.